Exato. Um ponto importante nessa questão, né, Arthur, que o Farol da Liberdade, ele não é apenas um movimento político, né? Muitas vezes tenta se diminuir para esse tipo de coisa, e até o tipo de pergunta que a gente nota por parte das pessoas vai muito nessa direção, né? Ou seja, as pessoas têm essas expectativas mais de poder, né? Vira e mexe, eu vejo algum comentário no YouTube do tipo: "Ah, e aí, mas vocês vão montar um partido? Vocês estão correndo atrás de assinatura?", esse tipo de coisa, né? Na verdade, o Farol é justamente um ponto de iluminação para todos aqueles que acreditam na liberdade, para todos aqueles que defendem suas famílias e que buscam a felicidade, né? Como é dito, inclusive, na Constituição Americana, é um excelente exemplo para gente, não é? A verdadeira direita, ela precisa surgir da sociedade civil, de mim e de você. Não vai nascer num gabinete de reizinho em Brasília, em gente que não tem interesse nenhum em ti e na tua família. Eles estão lá para defender os interesses deles e das pessoas que articulam poder por ali, fazem lobby por ali. Ninguém do Planalto Central vai vir para te salvar, não. Eles apenas vão te usar como massa de manobra, como eles sempre fizeram. O Farol é para você que hoje tá aí na sua casa, véspera de feriado, ou que você tá no seu trabalho lutando, indo embora para casa no busão, no trem ou no carro, né? Pegando o trânsito até umas horas, indignado com tudo isso. E ainda assim, vendo tudo isso ao seu redor, e é como o Arthur comentou, um verdadeiro milagre, justamente diante de todas essas coisas, dessas evidências que são jogadas na sua cara todo dia, você diariamente defende os nossos ideais. Não porque, ah, não, a gente tem uma excelente base cultural, a gente formou uma intelectualidade de pessoas por aí no Brasil inteiro, somos excelentes professores que formamos cada um de vocês. Não, são ideais simples. É liberdade, é família, busca pela felicidade, coisa simples. O que nós defendemos hoje, o Brasil ele não consegue te entregar essa essência, essa simplicidade. E quando nós defendemos isso publicamente aqui para vocês, nós defendemos com vocês. Porque essa luta não é de um líder isolado. Não é do Arthur que está aqui comigo, não é do Eric, não é minha, não é do Abra, não é de qualquer pessoa que nós possamos citar que está hoje dentro do Farol da Liberdade. A luta é, antes de tudo, sua e minha, na pessoa física. E cada pessoa que levanta cedo, que vai trabalhar, que educa seus filhos, que empreende, que trabalha, que corre atrás desses ideais e tenta destinar isso na nossa sociedade. O nosso destino, aquilo que nós buscamos hoje, não está nas mãos de uma figura messiânica. Está na força de cada um de nós unidos. Como eu disse anteriormente, cada um carregando a sua luzinha e iluminando o mundo ao redor. É nessa união de milhões de brasileiros que hoje acreditam que o amanhã pode ser melhor do que a desgraça que a gente vive agora, que a gente luta. Não é lutar por todo mundo, não é lutar por, sei lá, quem tá lá no meio perdido, lá usando droga no meio de um baile funk. Essas pessoas, elas vão com a massa, elas vão de acordo com a moda. Você que tá aqui hoje, você é um guerreiro, você é um pioneiro, você é um bandeirante, uma pessoa que tá descobrindo isso aqui, redefinindo o Brasil em novos termos para uma sociedade civil que busca esses valores e que vai olhar para a política, vai olhar para a sociedade civil e vai querer imprimir todas essas coisas num novo Brasil. Não dá. Se você olha para o Brasil de agora, se você olha aí para Raposo Tavares, que é o caso do Arthur, nessa véspera de feriado, se ele tivesse vindo até aqui o estúdio, ele provavelmente desistiria, ficaria um mês em casa, depois de vir hoje, no feriadão que tem adiante. Mas você que todo dia passa por isso, o cara que tá trancado na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, o cara que tá pegando a ponte aí, o Eric passou há pouco tempo atrás a ponte para Florianópolis, né? Continente e ilha. Meu Deus do céu, cara. Ali em época de feriado, alguma coisa do tipo, enlouquece as pessoas. E a mesma coisa acontece. O trânsito de Salvador é uma loucura, o trânsito do Rio é uma loucura. Em todo lugar é semelhante BH. Todo lugar é uma desgraça e você consegue pegar, assim, é palpável o caos brasileiro. Mas com a esperança desse grupo milagroso que se uniram nesse momento em poucas pessoas e tem crescido cada vez mais com o dia a dia, nós temos esperança no porvir, no amanhã,
para um lugar bacana para mim e para tua família, para que a gente não precisa correr, como o exemplo que o Arthur deu aí, e o exemplo que o Eric mesmo deu antes de entrar aqui na live, ele pode contar, falar para vocês com mais propriedade, mas o exemplo que ele deu é o exemplo cômico, que eu dou bastante risada, que é o seguinte, cara, o brasileiro que tá nos Estados Unidos ilegal hoje, ele prefere tomar uma facada no joelho do que voltar para cá, prefere tomar um tiro do que voltar pro Brasil. Por que será, não é? Ué, o Brasil não é o paraíso? Não é um lugar lindo de belíssimas praias, um lugar sensacional que tá bombando, inflação baixíssima, pleno emprego? É por que tanto medo em voltar para a terra do Brasil? Bom, pode ser que os índices que você vê o tempo inteiro na televisão não sejam bem o que a gente consegue capturar na realidade, né, meus amigos? Bom, para contar aqui, então, antes da gente falar da maravilhosa direita, né? Essa direita que só nos dá orgulho, e Vitórias. a gente tá falando do brasileirinho médio. Eu vou falar aqui então, porque eu ia visitar um amigo e a gente foi no jogo do Palmeiras, né? E aí eu vejo que o Abraão e o Arthur, eles estão completamente errados, cara. Não demora um mês para arrumar o Brasil, nem o brasileiro. E demora, cara, juro para você, 10 horas. O brasileiro que pegou a torcida organizada, que pegou o avião em Guarulhos e chegou aqui, porque eu tô falando de torcida organizada, não tô falando do pessoal que vem trabalhar. Até liguei ontem pro Arthur. Cara, ele chega aqui, uma civilidade. Vou colocar os vídeos aqui, um que eu fiz e um outro que eu achei depois, tá? Eu fiz esse aqui do estádio, vou colocar aqui para vocês. Pessoal, tô aqui no jogo do Palmeiras, no New Jersey, né? Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: Palmeiras e Porto, né? Um time de Portugal. Tem torcedor do Porto aqui, Palmeiras ali. Tem colombiano aqui. Um monte de torcedor do Palmeiras misturado com o torcedor do Porto ali, ó. Até na torcida organizada, que em tese são os mais selvagens, né? Lá tem torcedor do Porto ali também, ó, de camisa azul, tá vendo? E aqui é a torcida organizada do Palmeiras. Todo mundo junto. Não deu uma briga. Será que o brasileiro, ele é civilizado mesmo? Ele tem esse instinto animal dentro dele? Ou é o ambiente que deixa ele ser... Ou é o Estado brasileiro que deixa ele ser animal? Ali na torcida do Palmeiras deve ter um monte de encrenqueiro também. Mas será que é porque aqui a lei funciona de verdade? Será que é porque aqui as coisas dão certo? Sei lá, o Estado aqui, ele realmente pune? Será que é por isso que ninguém empala ninguém? Que uma torcida organizada pode ficar do lado de uma torcida adversária dentro do estádio? Que em tese no Brasil é um negócio mais selvagem que tem? Eu fiquei pensando, tem um monte aqui ao meu redor. Torcedor do Porto, torcedor de tudo. E o Palmeiras ataca, aí um brinca com o outro e tal. Mas mó paz, cara. A gente não podia ter isso no Brasil também? E aí, cara, depois eu vi no intervalo, eu saí, mas esse aqui eu não tinha visto. No meio da torcida organizada do Palmeiras, olha quem tinha lá, cara. Olha lá. No meio da torcida organizada, ali onde eu filmei, né? Olha lá, um cara com a camisa do Corinthians sentado no meio da torcida organizada do Palmeiras, cara. Isso aqui, esse pessoal, a torcida que saiu daqui do Brasil para vir para cá, um monte de encrenqueiro, porque torcida organizada, o cara que vive para futebol, cara, em tese eu conheço, tá? Eu fui bastante em estádio de futebol. É o chorume do Brasil, cara. E aí o corintiano sentou no meio da torcida organizada,
do Palmeiras, assistiu o jogo. Com fone de $350 da Bose. E aí a brincadeirinha, Arthur, era assim, corintiano, não ficou de fora e tal, aí um dá uma risada do outro e beleza. Era essa brincadeirinha. Aqui no Brasil eles iam jogar um vaso sanitário na cabeça dele, não ia ser garrafa. Não, então. Não ia nem ter aquele saco com urina. Eles iam jogar, vocês lembram que mataram, acho que foi no Morumbi, mataram um cara jogando um vaso sanitário, arrancaram o vaso do chão, a cerâmica, o vaso, cara, e arremessaram. Esse ano empalaram o cara lá no Nordeste. Empalaram o cara. Empalaram mesmo. E aí aqui, Arthur, você vê que é uns caras, mal encarado e tal, saiu do Brasil, né? Foi para os Estados Unidos, porque os caras vivem disso. Comportadinho. Chegou aqui, cara, então não precisa de 6 meses para arrumar o Brasil. O cara saiu, entrou no avião aí em Guarulhos, chegou aqui, já virou outro, cara. E aí, quando ele voltar pro Brasil, é capaz dessa torcida se encontrar esse corintiano e desembarcando em Guarulhos, dar um pau nele, entendeu? Com a camisa do Corinthians. Porque quantas vezes acontece, às vezes eu vou sair de casa e eu falo, será que hoje tem jogo? Eu vou sair com a blusa do Palmeiras? Porque se eu pego o trem e eu dou de cara com a torcida do Corinthians no trem, é capaz de eu morrer, cara. Os caras me matam. E vice-versa. Agora aqui, Arthur, no estádio, tinha flamenguista, tinha tudo que você imagina. Cara, uma paz, uma civilidade que nem na igreja eu vejo no Brasil. Então eu vejo que os Weintraub estão errados. Dá para arrumar em 12 horas. A gente é pessimista perto de você, né? Porque eu não via. Eu fui para o sul, agora eu vi o trânsito, né? Fala, não dá. Aí quando você chega aqui, você vê um monte de animal comportado, você fala, bicho, dá. Dá, porque a gente vê muito brasileiro que vem para cá, que é o cara que vem trabalhar e tal. Essa galera veio para bagunça, não veio para trabalhar. E todo mundo, Arthur, uma paz, cara, uma paz.